aí galera, beleza? Mais uma aula de termoquímica para vocês. Hoje veremos a lei de Hess, um assunto muito cobrado em vestibulares e principalmente no Enem. Essa é a quarta aula, então se você estiver gostando do conteúdo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a divulgação e assim poderia levar a química para mais e mais pessoas. Dito isso, vamos para a aula de hoje. Primeiro vamos conceituar o que a lei de Hess diz para a gente. A entalpia de uma reação depende apenas dos estados iniciais e finais da reação, ou seja, a entalpia ela não depende dos estados intermediários e ela é a soma das etapas. Nos exercícios que vão cobrar em vestibulares cobrando a lei de Hess, sempre vai ter mais de uma etapa, duas ou três, ou vai ter a global, como a gente tem aqui no exemplo. Para chegar à etapa global, a gente vai passar por duas etapas. A primeira etapa aqui é o carbono grafite com oxigênio gerando gás carbônico. E a segunda é o gás carbônico se transformando em carbono diamante mais oxigênio. A gente, pela lei de Hess, podemos concluir que a soma da entalpia, a entalpia global, é igual à soma da entalpia das reações intermediárias. Bem simples, não? Agora vamos para a parte dos cálculos, que são as consequências da lei de Hess. Nós podemos trabalhar com equações químicas como se elas fossem matemáticas. Então, nós podemos calcular o ΔH de uma reação apenas somando o ΔH das parcelas que nós conhecemos. Então, nós podemos multiplicar uma reação, dividir uma reação por qualquer número. Lembrando que nós temos que fazer o mesmo pelo ΔH. Aqui é o mesmo exemplo. Grafite com oxigênio, com CO2 e o calor aqui da reação. Se eu quisesse, por exemplo, em vez de 1 mol que está aqui, tivesse colocado 2 de carbono, 2 de gás de oxigênio e 2 mols de gás carbônico, eu teria que dobrar o valor do ΔH. É a mesma coisa se eu quisesse dividir por meio. Eu teria que dividir o ΔH aqui. Aqui, essas foram as reações que nós encontramos, né, originalmente. E aqui, se nós vemos a diferença daqui do carbono diamante, que está nos reagentes aqui, e o carbono diamante que está nos produtos, nós podemos fazer isso. Pela lei de Hess, nós podemos trocar o lugar do reagente pelo produto. Lembrando que ao fazer isso, nós teremos que inverter o sinal do ΔH. Aqui na reação, na primeira reação, o ΔH está negativo, menos 395. Enquanto aqui, quando eu inverti, ficou mais 395. Essa é uma jogada que vai ser usada muito para resolver questões. Então lembre-se disso. Para resolver as questões, nós podemos tanto multiplicar quanto dividir e trocar o produto pelo reagente. Lembrando que todas essas coisas terão que ser calculadas depois com o ΔH, certo? Aqui, o oxigênio ele está tanto no reagente quanto no produto. Tem 1 mol de oxigênio no reagente e 1 mol de oxigênio no produto. Então nós podemos cortar. A mesma coisa com gás carbônico. Tem 1 mol de gás carbônico aqui nos reagentes e tem 1 mol no produto, né? 1 mol antes da seta e 1 mol depois da seta. Então nós podemos cortar aqui, ficando apenas carbono grafite virando carbono diamante. Como nós vimos pela lei de Hess, basta somar esses valores aqui, dando então 1,9 kJ. Se eu quisesse o processo inverso, ou seja, o diamante virando grafite, eu teria que apenas inverter o sinal do ΔH da equação que nós conhecemos já, virando então 1,9 kJ. Bem simples, não? Bem, agora vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos o carbono grafite mais 2 mols de gás de hidrogênio virando metano. E ele quer saber aqui o ΔH, né? Tem a equação global e por meio de 3 etapas nós teremos que descobrir esse ΔH. A primeira etapa é o carbono grafite mais oxigênio gerando gás carbônico.
a segunda é o gás de hidrogênio, mais meio mol de gás de oxigênio gerando água. E aqui tem o metano, mais 2O2, gerando gás carbônico e água. Bem, para resolver, nós teremos que ir por partes, verificando cada etapa com a equação global. Vamos lá? Na primeira etapa, nós temos carbono grafite no reagente. E nós temos carbono grafite também no reagente na equação global. Então, vamos copiar ela do jeito que ela está, mantendo o ΔH, para a gente ver se depois vai cortar alguma coisa. Então, eu apenas copiei aqui a equação mantendo o ΔH. Aqui, na segunda etapa, tem a H2 mais meio de oxigênio, virando H2O. Bem, aqui nós temos o gás de hidrogênio, só que nós temos apenas 1 mol dele, enquanto na equação global nós temos 2 mols de gás de hidrogênio. Então, para que fique igual à equação global, nós teremos que dobrar o número de mols. Colocando 2 aqui, nós teremos que dobrar tudo. O 2 aqui, esse meio vai ter que virar 1, e esse número 1 aqui, que está na água, que está escondido, também vai ter que virar 2. Lembrando que além da reação, nós também teremos que dobrar o ΔH. Então, se aqui era menos 68,32, nós teremos que dobrar também esse valor, certo? Aqui na terceira, o metano, o CH4, ele está nos reagentes, enquanto ele precisava estar nos produtos, na equação global. Então, nós teremos que inverter o que é reagente vira produto e o que é produto vira reagente, certo? Mas para fazermos isso, teremos também que inverter o sinal do ΔH. Ele era de menos 212,87, vai virar de mais 212,87. Agora, colocando as equações do jeito que elas deveriam estar, vamos ver se realmente está certo e poderemos cortar tudo que não é necessário. Bem, nos reagentes nós temos aqui 1 mol de oxigênio, aqui 1 mol de oxigênio. Então, 2 mols no reagente. E aqui nos produtos, nós temos 2 mols de oxigênio. Então, nós podemos cortar eles, certo? Aqui nós temos 1 mol de gás carbônico nos reagentes e 1 mol de gás carbônico nos produtos. Também nós podemos eliminar eles. E por fim, nós temos aqui 2 mols de água e aqui nos produtos também. Então podemos cortar eles e também não ficar mais com eles. Então ficaria apenas carbono grafite mais 2 de gás de hidrogênio gerando CH4, ou seja, a equação global. Está certo então. Agora, pela lei de Hess, nós sabemos que o ΔH final é igual ao ΔH da soma das parcelas. Então vai ser menos 94,05, aqui vai ser menos 136,64, mais 212,87, gerando então menos 17,82 quilocalorias. Como a gente viu aqui, os exercícios dessa matéria, eles são um pouco trabalhosos, né? Nós temos que organizar bem, mas eles não são difíceis, só é necessário ter concentração e saber o que nós estamos fazendo. Agora que nós sabemos a teoria, nós temos que exercitar e exercitar até fixar bem esse conteúdo. Agora, vendo outra questão, agora do Enem 2019, vamos tentar fazê-la juntos. A glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer em déficit de O2 e a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão de glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Bem, desse texto todo, o que nós podemos tirar é que a glicose ela vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. E o ácido lático é essa molécula aqui grandona. Ele deu aqui 2 equações termoquímicas e a gente vai ter que transformar ela em uma.
né? O processo anaeróbico ele é menos vantajoso energicamente porque aí está falando, né, a quantidade que se libera e absorve. Bem, a gente só vai conseguir resolver, né, os números por cálculo, mas liberar e absorver, nós sabemos que quando libera é uma equação com ΔH negativo, porque vai ser uma equação exotérmica, e quando absorver ele vai apresentar um ΔH positivo, porque vai ser uma equação endotérmica. Se você esqueceu ou não viu as últimas aulas, eu vou deixar na descrição a playlist, né, desse curso de termoquímica que nós falamos sobre isso, energia de ligação, energia padrão de combustão, tudo que é necessário para saber sobre termoquímica para você ir super bem nas suas provas. Então, para fazer essa equação e poder manipular a equação termoquímica, nós teremos que levar em conta o texto, que falou que 1 mol de glicose vai virar 2 moléculas de ácido lático. Bem, para o ácido lático, né, ele ser produto, nós teremos que inverter toda a equação termoquímica, né? Também o ΔH. O ΔH teria que virar positivo. E como são 2 mols de ácido lático, nós teremos também que dobrar toda a equação termoquímica. Então, também teremos que dobrar o ΔH. Aqui, então, para descobrir a entalpia de reação final, deve manter igual a primeira etapa e inverter e multiplicar por 2 a segunda reação intermediária, que é a reação do ácido lático. Aqui, a primeira da glicose nós nos mantemos igual, o ΔH não houve alteração, mas na segunda, o ácido lático ele veio para os produtos e cada parte da equação foi multiplicada por 2. Então, o ΔH teve que ter o sinal invertido, né, multiplicado por menos, e também por 2, porque dobrou cada parte, cada termo da equação. Agora, vamos ver se isso realmente vai acontecer e nós vamos poder cortar as partes que não são necessárias. Aqui nós temos 6 mols de O2 nos reagentes. E aqui, 2 vezes 3, 6 mols de O2 nos produtos. Podemos cortar. Aqui nós temos 6 mols de água nos reagentes, também 6 mols de produto. Podemos cortar. E aqui 6 mols de CO2, 6 mols de CO2. Então, também podemos cortar. Ficando então apenas a glicose com 2 mols de ácido lático, que foi exatamente o que foi dito no texto. Agora então, pela lei de Hess, nós sabemos que o ΔH final é a soma do ΔH das etapas. Então vai ser menos 2.800 e fazendo os cálculos aqui, vai dar mais 2.688 kJ, gerando então menos 112 kJ. Aqui então vai ser liberado 112 kJ e vai ser uma equação exotérmica, porque esse ΔH é negativo. Então, vai ser a alternativa A, porque são 112 e vão ser liberados, porque seu valor é negativo. Certo? Bem fácil essa, não? Então é isso, pessoal. Mais um conteúdo de termoquímica finalizado. Agora que nós já exercitamos a teoria, eu vou deixar alguns exercícios com gabarito na descrição. Não deixem de fazê-los para fixar bem o conteúdo. Se essa aula te ajudou, esmaga esse gostei e se inscreve no canal para receber todos os conteúdos que estarei postando semanalmente aqui, valeu? Bons estudos, espero vocês na próxima aula.